Esse IPO da SpaceX é a coisa mais esdrúxula que já foi vista no mercado financeiro nos últimos anos e ninguém vai falar nada, porque é o Elon Musk que está fazendo. Antes de mais nada, que é um sardinha raiz, vai deixar aquele like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não conhece o canal ainda, não é um sardinha raiz, segura sua mãozinha, considera deixar o seu like e se inscrever aqui, se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Primeira coisa, né? O que é um IPO, você sabe, Lucas? IPO, abertura... Initial Public Offering, né? em inglês é difícil. A primeira vez que uma empresa vai abrir as suas ações no mercado. E é o único momento em que o dinheiro ou vem para o caixa da empresa ou para o bolso dos acionistas. Depois disso, uma ação é negociada somente no mercado secundário, ou seja, ela é negociada pelas pessoas que compraram no mercado primário. É como se fosse um supermercado, né? E o IPO ali é o Ceasa. Depois disso, todo mundo vai vender somente no mercado secundário. Quando alguém vende um tomate no Ceasa, essa pessoa ganha dinheiro, correto? Mas se alguém pega esse tomate que ele comprou no Ceasa e vende no Carrefour por 5 vezes o valor, o dono, né, que vendeu ali, o dono da banca do Ceasa que vendeu, ele não ganha mais nada. E é assim que funciona no mercado de ações também. Essa informação pode ser importante aqui para você compreender melhor esse vídeo. Vamos primeiro entender alguns números aqui. A SpaceX foi fundada pelo Elon Musk, obviamente, né? Mas por que esse IPO ele é um delírio? Eu queria começar com alguns dados sobre esse IPO aqui para vocês. O valuation da empresa no IPO, ou seja, no dia da oferta pública, é de 1,77 trilhões de dólares. O preço por ação ficou fixado em 135 dólares. O capital da empresa, quantos por cento da empresa foi vendida e está em float, ou seja, no mercado de modo geral, foi aproximadamente 4%. Esse número ele é ridículo quando comparado com qualquer outra empresa de capital aberto do planeta Terra. Não existe IPO onde você vende somente 4% das ações. Por quê? Porque isso aqui não dá direito nenhum para os minoritários, né? Eles têm basicamente nada de direito, a gente já vai conversar sobre isso agora. O normal é começar em 25%, pelo menos, 20% a 25% ali, seria, né, uma estimativa bacana, porque você coloca realmente a empresa à disposição do mercado. Você pegar uma empresa e vender 4% dela, ninguém tem direito a nada. Os direitos dos acionistas minoritários começam normalmente em 5% se um deles concentrasse todas essas ações ali, né? Então fica bem complicado aqui. O Musk tem 85% dos votos, ou seja, é uma ditadura, ele pode fazer absolutamente o que ele quiser aqui. O prejuízo da empresa somente no ano de 2025 foi de 4,9 bilhões de dólares. Isso por si só não diria nada. Muitas outras empresas já fizeram IPO tendo prejuízo. Por quê? Porque normalmente você apresenta uma tese para o mercado e o mercado fala, olha, essa tese é muito viável. Vamos todos te dar dinheiro para você executar essa tese. Qual que é a tese da SpaceX? É que a gente vai entender agora. Então, é a maior abertura de capital da história. Nada nesse IPO aqui ele é convencional, nada diz nada aqui. Você tem uma ideia, 75 a 86 bilhões de dólares foi a captação total, né? É o maior IPO já feito da história, superando a Saudi Aramco. Sim, a petroleira que já opera e tem atuação no mundo inteiro, perdeu nesse IPO para essa empresa. A gente tem aqui 555 milhões de ações vendidas a esses 135 dólares no pegar ou largar. Não teve formação de book. Então o Elon Musk definiu qual era o valor mínimo ali e o mercado só teve a opção de pegar ou largar, né? Não teve como formar um book, alguma coisa, uma oferta antes. A demanda foi de 2 a 3 vezes, né, o que tinha ali de oferta. Então a gente teve 150 bilhões de dólares em ordens, 30% reservado por varejo aí, né, versus o comum, que é 5 a 10% o usual. Então, a maior parte de quem entrou foram acionistas pequenos aí, não pessoas gigantescas. E aqui tem um problema, né? Uma oferta tão pequena assim, de 4% da empresa, o que ela permite que você faça? Imagina que você tem, por exemplo, uma empresa, se ele tivesse colocado, então, o usual, né? Eles estão falando que a demanda foi 2 a 3 vezes, se ele tivesse colocado um IPO comum, que seria de 20% a 25% da empresa, não teria saído oferta. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas o IPO seria inviável. O IPO só é viável porque ele aproveitou que tem uma base que tem muita gente que é fã dele mesmo e colocou ali. Seria equivalente a eu fazer aqui uma oferta da UVP, eu posso precificar ela a 5, 6 vezes o que ela vale, desde que eu não queira vender os 25% da empresa, eu posso vender só 5% do negócio. Como eu tenho uma imagem pública muito grande, eu acho que ele foi a primeira pessoa a vislumbrar isso. Isso aqui é um talento dele.
tá? Ninguém nunca tinha pensado nessa hipótese. Falando, caramba, cara, se eu tiver uma imagem pública extremamente forte e eu vender uma pequena fatia da minha empresa, como eu tenho muitos fãs ali, eles são mais numerosos do que os formadores de mercado tradicionais, né? Então eu não preciso tanto do mercado para vir aqui e comprar nesse IPO de mim, porque muita gente vai comprar com a expectativa até de vender depois para outros fãs também, porque a oferta tem um mínimo que você tem que comprar aqui. A capitalização do primeiro dia fechou em 2,1 trilhões de dólares, ela começou a subir logo depois do IPO, né? Fechou acima de 160 dólares, subindo 18%. Por quê? Os outros fãs só podem comprar no mercado secundário aqui. Então, foi colocado na bolsa mais ou menos 4% da empresa. É muito pouco esse free float, é muito pouco mesmo. E você consegue fazer esse IPO dessa maneira, né? Muito estranho aqui. Só que assim, vamos ver se os múltiplos fazem sentido agora? Se a gente olhar aqui, a SpaceX ela é avaliada em 1,77 trilhão, né? Ou seja, ela é avaliada em 94 vezes a receita do ano de 2025. Se a gente fizesse um valuation aproximado disso aqui, né, lógico, dadas as devidas proporções, né, mas a gente poderia dizer que nesse valuation aqui, só para vocês terem uma ideia do quão absurdo eu vou pegar uma empresa grande brasileira, vamos pegar a Petrobras, né? Nesse valuation aqui, a gente poderia dizer que a Petrobras, né, se você pegar 641 bilhões, que é a receita líquida da empresa, e multiplicar por esses 94, a Petrobras poderia ser avaliada em 60 trilhões, né? Ou numa divisão aí pelo dólar, a gente poderia dizer que a Petrobras poderia ser avaliada em 11 trilhões de dólares, tá? Por esses mesmos múltiplos aqui. Então é nesse múltiplo que a SpaceX ficou avaliada, nesse 1,77 trilhão. É uma receita minúscula, né? De 19 bilhões aqui, para qualquer empresa desse patamar é ridículo, assim. Então o preço, ele tem uma expectativa, ele embute um crescimento explosivo aqui e margens que a empresa ainda não tem, né? Para essa empresa ficar normal, ela teria que negociar para o S&P 500, né, quando a gente fala, ela teria que ficar em torno de 3 vezes esse número aqui. Então, a SpaceX deveria ser avaliada no máximo em 100 bilhões de dólares para fazer caridade, mas assim, conseguiu chegar num valor maluco, assim. Qualquer desaceleração que a gente tiver aqui na Starlink ou perdas com inteligência artificial poderia comprimir muito esses múltiplos aqui. Quem entrou nesse IPO confia muito no Elon Musk, confia demais que ele vai conseguir entregar números maravilhosos aqui. 71% do valor foi apoiado em inteligência artificial, né? Analistas estimam aí que a maior parte do preço depende do Grok e da xAI, que são companhias que ainda dão prejuízo. Agora, é óbvio, né? O Elon Musk colocou esse dinheiro no caixa, então ele também agora tem como comprar empresas e tem como fazer outras coisas aqui que ele não tinha antes. Eu não duvido que ele consiga realizar justamente pelo múltiplo que ele vendeu. Se você pegar a quantidade de caixa que a empresa está agora, é impressionante. Então, isso aqui é uma tese muito interessante. Quando a gente vai avaliar o crescimento de receita, né, a receita tem crescido, mas cresce também os prejuízos da empresa. Se você pegar o crescimento da receita, ele não é uma coisa extremamente expressiva também. Vamos dar uma olhada no seguinte, em 2024, então, a empresa tinha uma receita de 14 bilhões. Quando a gente vai olhar em 2025, a receita foi para 19 bilhões. Ok, é um crescimento, né? E quando a gente olha o primeiro trimestre de 2026, foi de 5 bilhões, o que vai dar mais ou menos, se continuasse nessa mesma perspectiva, se multiplicar por 4 os trimestres, ele não teria um crescimento expressivo, mas deve ter, agora fez o IPO e etc. Mas assim, o prejuízo de um trimestre só quase igualou o do ano de 2025 inteiro, para representar esse número. Então assim, que loucura! Já foi 4 bilhões de prejuízo. Então, o prejuízo líquido aí de 2025 foi de 4,9 bilhões. O prejuízo acumulado desde 2002 é de 41 bilhões. É doideira, né? O prejuízo líquido só no primeiro trimestre, 4,3 bilhões. Então, assim, a coisa mais doida, então, da SpaceX é que ela é uma provedora de internet bancando foguete e IA. Então, é uma tese muito maluca de mercado. Se você pegar aqui a Starlink, que é o único motor de geração de receita, ela teve uma receita de 3,26 bilhões e um lucro operacional de 1,19 bilhões. Né? Ela tem 10,3 milhões de assinantes aí, com mais de 9.600 satélites, e hoje representa 70% da receita da empresa. A divisão de foguetes, que é muito legal, que dá ré e tal, toda aquela coisa, ela opera no prejuízo, né, de 619 milhões no trimestre. O setor aeroespacial ele é muito intensivo em capital e depende muito de contrato com o poder público, né? E a IA também, a xAI, ela é também outra sangria de prejuízo. Então, assim, 2,47 bilhões no trimestre e 6,35 bilhões em 2025. Uma queima de 1 bilhão por mês. Olha,
eu acho o Elon Musk um cara mais inovador do mundo, de fato, ele tem sucesso em diversas áreas, mas é difícil olhar para esses números aqui e entender como é que essa conta vai fechar. Agora eu consigo entender melhor, porque, pô, se eu enfio sei lá quantos bilhões no caixa, eu imagino que ele vai ter algum plano agora, né? Mas assim, é muito uma confiança, é um cheque em branco pro Elon Musk, né? Pô, e se ele tiver qualquer problema, se ele for fazer uma cirurgia, tiver uma complicação por 120 dias, isso aqui vai pro pau, porque é uma empresa que tem uma dependência muito grande. Então você está tendo uma cotação inflada muito mais por escassez e não por fundamento da empresa, né? É pouca oferta e uma demanda represada de varejo, que ele está criando uma imagem cada vez maior. Você tem uma volatilidade que deve ser muito amplificada, porque esses fãs dele, né, eles podem não querer vender ali por um preço abaixo, que vai sustentar isso por mais tempo. A oferta deve crescer quando a gente vê o fim dos lockups. Quando você entra no IPO, a ação muitas vezes ela tem um lockup, que é o tempo que você pode vender. Quando esse lockup acabar, a gente vai ver como é que fica, né? Então essa escassez foi fabricada, a gente pode acabar tendo funcionários e fundos pré-IPO ganhando janelas para vender em breve, que pode acabar sangrando muito e machucando muito o investidor pequenininho, né? Então teve a estreia 4% da bolsa, a liberação antecipada de lotes adicionais, aí você vai ter os vencimentos escalonados aí, então daqui a pouco a gente tem mais ações entrando agorinha ali, e você pode acabar tendo esses insiders ali, pessoas de dentro da empresa e os fundos querendo vender por pressão de baixa, né? O Musk, então, tem 40% do capital da empresa, mas ele tem 85% dos votos, né? Nenhum voto dos acionistas minoritários significa absolutamente nada, eles não têm assento na mesa. A estrutura protege o controle do Elon Musk, ele pode fazer qualquer coisa, e não existe nenhum tipo de poder de voto dos acionistas que possa mudar nenhum tipo de decisão. Então, se você discordar de qualquer tipo de decisão do Elon Musk, a única coisa que resta é vender as ações, né? As ações classe A dá 1 voto para o público e a classe B dá 10 votos para o Elon Musk. É basicamente essa a regra da empresa. E outro ponto é, se o Elon Musk quiser vender as ações dele, as ações classe B, elas perdem o super voto, né? Se elas forem vendidas para terceiros. Então ele pode vender essas ações ainda, né? Sem perder o voto, e a fatia de voto dele pode até aumentar, porque ele pode ir vendendo essas ações e quando as ações são transferidas para ele, elas ganham um super poder de voto, mas quando elas saem dele, elas perdem o poder de voto. É uma doideira, né? Então hoje 40% do capital e 85% dos votos. Se os insiders venderem, as ações de classe B viram classe A ao saírem das mãos certas, e amanhã o capital do Musk cai, mas o voto se concentra ainda mais, né? Então, na verdade, aqui ele tem zero skin in the game com relação aos acionistas e tá todo o poder na mão dele aqui. E a gente tem um outro problema que é alguns conflitos de interesses aqui. Então, eu não tô aqui, juro pra vocês que eu não tô querendo falar mal do Elon Musk nesse vídeo, eu tô simplesmente pegando os dados e os fatos objetivos. Eu sei que esse vídeo vai ter muito hate, porque o Elon Musk tem muito fã, mas eu queria entender a tese de quem acredita que isso é um bom negócio. Então, a gente tem a fusão com a xAI, né? A SpaceX absorveu a xAI em fevereiro de 2026, o negócio foi só em ações ali e despejou um prejuízo bilionário de A dentro do balanço da empresa. Tesla detém aí 19 milhões de ações da SpaceX, cerca de 2,56 bilhões no preço do IPO. Acordos comerciais também existem entre as duas empresas o tempo todo. Você tem o Valor Equity Partners, né? Membro do conselho com a fatia relevante, e a xAI aluga equipamentos da Valor com contratos que somam 20 bilhões de dólares, quando você vai analisar. A aquisição da Cursor, né? O pagamento previsto de 60 bilhões em ações de classe A com pesadas multas de rescisão, mais diluição potencial no horizonte aí. A X, a Neuralink e a Boring Company, que são empresas do Elon Musk também, elas têm um histórico de mover recursos e pessoas entre as empresas ali do mesmo dono. Então, Elon Musk controla tudo ali. E também existe uma reserva em Bitcoin aí de 18.712 BTCs no balanço como reserva estratégica, né? Então, existem outras pessoas que compraram também ações da SpaceX no mercado privado e que podem não ter lá muita coisa, né? Você tem ações secundárias por meio de contratos privados aí que estão rodando no mercado, então não é a primeira vez que são negociadas papéis da SpaceX, que essas pessoas podem não ter muito o que vender ali. Em plataformas secundárias aí, não no IPO mesmo, a SpaceX já chegou a vender ações de 200 a 760 dólares por ação. Ninguém sabe especificamente por quantos por cento da empresa, etc., mas isso aconteceu várias vezes, né? Então, assim, tem muita gente que comprou sem olhar o preço, tem fundos que seguem índices aí que vão ter que comprar essa ação quando ela entra, não porque ela tá barata, né, mas porque ela tá no índice. Então, você tem aqui o Elon Musk contando com forced buying a partir de ETFs, etc., que vão ter que comprar, porque mesmo a empresa tendo um float baixo ali, nem todo índice escondeu isso. Então, aqui você vai ter alguns ETFs ali que vão ter que entrar no IPO da SpaceX porque ela compõe o índice.
eles vão ter que fazer preço para ela. E para eles entrarem, eles vão ter que ofertar um preço que justifique isso. Eu não sei como que os índices vão fazer para evitar esse tipo de coisa, né? Tem alguns índices que já são mais maduros e já previam isso, ó, ação com float baixo, etc, pode não fazer sentido. E tem outro lado da moeda que esse float minúsculo, mais essa compra forçada, né, do varejo, eles vão formar um cabo de guerra instável aí. Então, quando a oferta começar a crescer, por meio do fim dos lockups, né, pessoas da empresa vendendo, algumas regras de índice aí podem ser, inclusive, reescritas, né? Então, assim, vários fundos passivos, eles já estão imaginando criar uma regra para conter esse tipo de coisa. E aí, por que muita gente comprou SpaceX mesmo assim, né? A Starlink é uma máquina real, ela é uma empresa lucrativa, com 10,3 milhões de assinantes, crescendo a 86% ao ano, muito bom. Tem um crescimento acelerado de receita, né, em 33% em 2025, poucas empresas desse tamanho crescem nessa velocidade. Tem quase um monopólio em lançamentos também, domina o acesso ao espaço no Ocidente, com vantagem de custo via reutilização. A gente não tem outra empresa privada que faça isso. Tem uma demanda esmagadora, né? Você tem 2 a 3 vezes maior que a oferta, então mesmo se você comprar só para vender daqui a pouco fazia sentido entrar no IPO. Você tem aí mercados que podem ficar gigantes, Starship, Data Center em órbita e IA podem virar mercados grandes, né? Então, o problema da SpaceX não é existir e não é a empresa, é pagar 94 vezes a receita, nem o lucro, por uma empresa aí sem voz e com float de 4%. Então, um resumo do que eu diria, né? Não é o negócio da SpaceX que é um delírio, mas algumas questões aqui. 94 vezes a receita exige uma década de execução impecável, dobrando. A empresa ainda dá prejuízo de 4,9 bilhões, isso aqui não seria um problema sozinho. O free float de 4%, é muito pouco, né? Você tem ações sendo negociadas só por essa escassez. Esse lockup escalonado aí transforma os investidores pequenos em basicamente uma saída para quem quiser sair da empresa, devagarzinho, ou seja, muito bem projetado para ir tirando e colocando investidores pessoa física no lugar. Você tem ações de classe dupla, né? Você tem 40% do capital comandando 85% dos votos e podendo ser vendido sem mudar a composição. Ninguém nunca assume, só ele, né? 10 vezes, é muito diferente. Então, assim, se ele tiver 10% da empresa, ele ainda tem o controle, basicamente, né? É uma doideira. E você tem uma teia de partes relacionadas aí e compra forçada por índices que deve acabar mascarando isso aí. Em resumo, né? Eu não entrei no IPO da SpaceX. Acho que não vejo problema em quem colocou 1% do patrimônio só para ver a graça acontecer, né? Obviamente, se você gosta muito do Elon Musk, faz sentido, mas lembra que é uma aposta, não é uma empresa que dá para fazer buy and hold, imagina. Ou dá, sei lá, também vai que ele consiga fazer a receita crescer 90 vezes. Eu não duvido, Elon Musk conseguiu muita coisa no mundo, né? Mas, em respeito ao meu dinheiro, eu não colocaria muito mais do que 1 a 4%, 3% do patrimônio. Se eu fosse você ali, eu tomaria um pouco mais de cuidado com isso. É importante, né? Canja de galinha, dinheiro não faz mal para ninguém, principalmente no bolso, e não na mão de doido. Acho que talvez seja a única pessoa que vai falar isso, ninguém quer falar nada do Elon Musk, é o cara mais rico do mundo, como é que eu vou corrigir ele? Eu nunca entreguei nada do que ele entregou ali. Agora, se você quer uma visão sensata a respeito de investimentos e entender a partir dos números, não das emoções, assim como eu fiz aqui, né? Vamos separar aquilo que é emoção, aquilo que a gente gosta, daquilo que é um fato objetivo, eu te convido a clicar no link que fica aqui nessa descrição ou no primeiro comentário, você vai entrar nessa página chamada AUVP. A AUVP é hoje a maior escola de investimentos do Brasil e não só. A gente é um conglomerado financeiro também que emite cartões de crédito, né? Contrato aí bem relevante com empresa de cartão. A gente tem também conta banking ali para você operar lá dentro e tudo. A gente tem sim plataforma de investimentos do Brasil e do exterior. Então, se você quiser dar uma olhada aqui, a gente tem aqui na home tudo que a gente ensina e tem também o nosso compromisso aqui, ó. A UVP tem um compromisso que é o seguinte: você entrou na nossa escola, né? A UVP é uma escola que está construindo um banco e não um banco que tem uma escola. Então você entrou na escola, você vai descobrir todos os nossos produtos e tudo. E lembrando que se você entrar na UVP e não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. É assim, você entrou, fez todas as aulas, não gostou, eu devolvo 100% do seu dinheiro. E não é aquela garantia de 7 dias não, né? Que a garantia de 7 dias... Você tem aqui o PROCON explicando, né? Você existe o Código de Defesa do Consumidor, você tem direito de arrependimento de compras online. Tem gente aí de cursinho e tal, vai ficar te falando, não, eu te dou 7 dias de garantia. Não, não é isso que eu tô te dando. Entrei lá 30 dias, 60 dias, assisti às aulas da UVP até o final, emiti o meu certificado e não fiquei satisfeito. Eu devolvo 100% do seu dinheiro. A gente tem certeza que você vai ficar satisfeito, tem certeza que você vai aprender a investir e quando você entra, você vai descobrir todo o nosso conglomerado. Então a UVP tem aqui o hub da UVP, né, que é onde junta tudo aquilo, o sua UVP aqui, que é um lugar
onde você concentra todas as informações. Pô, se você já tem um pouco mais de dinheiro, você tem a UVP Consultoria, você é do agro, quer vender uma fazenda, quer proteger a sua safra, a gente protege para você. Não, eu sou empresário, a gente tem o corporate. Eu preciso fazer um câmbio, preciso receber dinheiro de fora, né? A gente também tem um câmbio mais barato aí para os alunos. Preciso financiar um imóvel. Cara, qualquer coisa. Preciso abrir uma holding para colocar dentro os meus imóveis, para transferir mais fácil. Tudo isso você descobre a partir daqui. Agora, por que a gente obriga, então, o cara a começar primeiro pela escola? É porque quando você entende aquilo que você está falando, quando você passa a entender, você consegue compreender para que serve o nosso ecossistema. Lá atrás, a gente permitia que a pessoa entrasse por qualquer lugar. E aí o que acontecia? Muitas vezes a gente não conseguia fazer a pessoa entender o quanto era importante, né, cada uma das áreas. Então hoje a gente faz assim e ficou muito melhor. Entra a partir da descrição aqui, clica lá, você não vai se arrepender, vai ter que responder algumas perguntinhas antes para ver se você vai ser aprovado aqui para se matricular, porque a gente não aceita todo aluno. Como a gente tem esse compromisso, né, de devolver 100% do dinheiro, a gente verifica se a UVP é para você mesmo. Aí o Horácio Ren tá dizendo aqui, Raul, recebeu uma mensagem da corretora que você adora, ele tá sendo irônico, dizendo que investimentos com referência em CDI sempre perdem dos IPCA. Poderia falar sobre isso, se é verdade, só para vender? Cara, isso é uma discussão muito séria no mercado de mudar o CDI para IPCA+, né? Porque o que a gente está objetivando no ganho de longo prazo é ganhar da inflação. E nem todo ano o CDI ele vai ficar junto da inflação. Por exemplo, em 2021 ali a Selic estava em 2%, a inflação estava mais alta que isso. Esse é só um dos exemplos. Então, realmente a discussão é válida, mas é só para vender sim. A discussão é válida, mas o momento dela é muito estratégico para essa corretora específica, porque ela vendeu muita coisa perdendo para CDI nos últimos anos, né? Então, é válido, mas o motivo de estarem fazendo é menos bonito. Cosmetic. Raul, você comprou SpaceX? Não comprei. Existe alguma forma de eu entrar em contato com o consultor financeiro de vocês? Existe. Primeiro você entra na escola, depois, no meio das aulas, a gente vai entrar em contato com você se fizer sentido a consultoria para o seu caso. Beleza? Então, beijo para vocês. Até amanhã.